Olá, tudo bem? Queremos continuar o estudo de 1 Timóteo e agora vamos estudar nesse momento, então, 1 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 ao 13, onde Paulo vai falar sobre como deve ser o proceder dos bispos, presbíteros, pastores, também os diáconos. Eu vou estar fazendo uma leitura desse texto e depois vamos ver algumas coisas aqui, alguns pontos interessantes. Este texto não tem muito o que explicar, ele por si só é fácil da gente entender. Vou estar lendo na minha versão, você pode acompanhar na tua aí na sua casa. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando seus filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Do mesmo modo, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenham bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Até aqui o texto, e nós vamos ver que, primeiro, Paulo vai falar a Timóteo que aquele que deseja o episcopado, excelente obra almeja. Mas o que é o episcopado? Episcopado é justamente ser aquele que quer ser bispo, literalmente bispo, presbítero, ou poderíamos dizer também pastor. Aquele que quer dedicar a sua vida para Deus, aos propósitos de Deus, no serviço de Deus e na casa do Senhor. E diz que é uma excelente obra. E aí no verso 2 ao versículo 7, nós vamos ver uma lista de como que então o bispo ou o pastor deve ser, como ele deve se portar. E a gente vê por essa lista, já de antemão, que muitos pastores que nós temos hoje por aí, inclusive na mídia, eles já não se encaixam aqui nesse perfil. Nós vamos ver, primeiro, diz que tem que ser irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? É sem nada ser repreendida. Ou seja, ela é praticamente não que ela seja santa ou sem pecado, mas ela é irrepreensível na sua maneira de viver. Esposo de uma só mulher, ou seja, não ter outras mulheres, ser moderado, ou seja, sem exagero, sem os extremos, sensato, quer dizer prudente ou cauteloso, modesto, quer dizer humilde, hospitaleiro, é aquele que recebe e acolhe bem com hospitalidade, apto para ensinar.
E apto para ensinar é alguém que é capacitado, que é capaz de ensinar. Mesmo que eu não seja apto para ensinar, então vou buscar um curso, eu vou aprender para depois poder ser apto a ensinar. Não dado ao vinho, que não tem problemas com o álcool. A questão aqui não é só o vinho, é toda bebida alcoólica. Por quê? Porque o pastor ele deve ser o exemplo. E não só ser o exemplo, mas ele deve estar preparado a qualquer momento a intervir em alguma situação. E como que ele vai intervir em alguma situação, estando ele talvez embriagado? Por exemplo, a qualquer momento podem me ligar pedindo, pastor, preciso que você venha até o hospital. Aconteceu um acidente ou alguma coisa assim. Entende? Então é essa a questão. Não que a Bíblia proíba a bebida, mas nós devemos também, além de não ser dado ao vinho, nós devemos ser sensatos, ou seja, prudentes, cautelosos. Então por isso que nós não bebemos. Não violento, ou seja, uma pessoa calma. Cordial, que quer dizer alguém sincero. Inimigo de conflitos é aquele que não gosta e não causa conflitos, pelo contrário, tenta apaziguar as coisas. Não avarento, e a pessoa avarenta é aquela que ama o dinheiro, né? Busca o dinheiro, só quer dinheiro, só pensa no dinheiro. E aí também nós podemos dizer que avarento é aquele que é mão de vaca ou mão fechada, que não ajuda ninguém, não gasta dos seus recursos para ajudar alguém. Governar bem a própria casa é ser o homem da casa, né? É cumprir as tarefas e a missão de ser o homem da casa, né? Que é o cabeça do lar, amar a esposa como Cristo amou a igreja, ser o exemplo, criando os filhos com disciplina e respeito. E eu lembro de um ditado que diz que respeito se aprende em casa. Então, nós devemos criar os filhos com disciplina, mas também com respeito. Não adianta só aplicar disciplina sem respeitá-los. E não adianta só respeitá-los e não aplicar a disciplina, né? Então, os dois têm que vir juntos. E aí diz, se não governa bem a casa, como vai governar a casa de Deus, né? Se a sua própria casa ele deixa virar no que aquilo, né? Como a gente diz, né? Não ser recém-convertido para não se encher de orgulho, que foi a condenação de Satanás, a condenação do diabo. Então, não ser recém-convertido, ou seja, ter um tempo, uma caminhada com Deus, uma caminhada junto com um pastor mais experiente, né? Não recém-convertido e agora eu quero ser pastor e abro uma igreja e... Entendeu? Nesse sentido. Ter bom testemunho dos de fora. E aqui algo interessante, porque um bom testemunho dos de fora? Porque um bom testemunho daqueles que estão dentro da igreja junto com nós é fácil. Porque dentro da igreja a gente consegue vestir uma máscara e ser santos, né? Só que fora da igreja, no nosso dia a dia, aí a coisa é diferente. No versículo 8 ao versículo 13, então, ele fala de como o diácono deve ser. E agora vai falar sobre as atribuições do diaconado, né? Os diáconos. Então ele fala para ser respeitável, ou seja, ter o respeito dos outros, né? De uma só palavra, aquela história do seu sim, sim, o seu não, não, né? Ser homem de palavra. Não inclinado ao vinho, novamente, a questão da bebida alcoólica. Não ganancioso, e o ganancioso é aquele que corre atrás do dinheiro, é aquele que busca sempre lucro em tudo, tem que haver um ganho em alguma coisa sempre, né? Diz também que ele deve conservar a fé, não perder a fé, né?
Ter a consciência limpa quer dizer não dever nada a ninguém. A palavra de Deus diz que não devemos dever nada a ninguém, somente o amor. E também diz que deve ser experimentado. Experimentando, se forem irrepreensíveis, podem então exercer o diaconato. Então, primeiro, fazer um teste com a pessoa. E se ela for irrepreensível, que não tem nada para ser repreendida, então ela pode exercer o diaconato. No versículo 11 vai falar da mulher como diaconisa. E aqui o contexto é diaconato, né? Então está falando do diácono, homem, agora da mulher, depois volta para o diácono novamente. E nós vamos ver que a diaconisa, então a mulher deve ser respeitável, não maldizente, ou seja, não amaldiçoar ninguém. E amaldiçoar é manifestar desejo ruim a alguém. A gente pode trocar por um bom português, não espraguejar, né? Moderadas, ou seja, sem excesso, fiéis em tudo. Fiéis em tudo, quer dizer, fiéis na questão com o marido, fiel com a questão com Deus, ser fiel com Deus, fiel na sua palavra, fiel em tudo, quer dizer tudo, né? Não fica nada de fora. O diácono deve governar bem a sua casa, marido de uma só mulher, e governar bem seus filhos, como o pastor deve ser, né? Semelhante a como o pastor deve ser. Então, o diácono também deve governar bem a sua casa. E no versículo 13, então, diz que quem desempenhar bem o diaconato alcançará uma posição de honra e também vai ter ousadia na fé em Cristo Jesus. Como eu falei, esse texto é um texto fácil, né? De fácil interpretação. Não tem muito o que explicar. A questão é, tudo isto vale só para o pastor e só para o diácono? Essas regras, essa lista? Na verdade, é para todo crente. E eu quero ler 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9 diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui Pedro está dizendo que nós somos geração eleita, sacerdócio real. Eu quero ficar com essas duas palavras, sacerdócio real. Então todos nós, todo aquele que é cristão, que é povo santo, que é o povo de propriedade exclusiva de Deus, aquele que entregou a sua vida para Jesus, aquele que foi tirado das trevas. Essa pessoa, então, aqui, ela é considerada sacerdócio real. E sacerdócio real quer dizer que eu sou um sacerdote de Cristo, você é sacerdote de Cristo. Todo aquele que é um verdadeiro cristão, que já entregou a sua vida para Jesus Cristo, sendo Ele seu Senhor e Salvador, então você é sacerdote real. Você não é pastor da igreja, mas é sacerdote de Deus, sacerdote de Cristo. Então, toda esta lista vale para você também. Então, eu quero te dizer que você deve ser irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, cordial, inimigo de conflitos, não avarento, governar bem a sua casa, criar bem os filhos com disciplina e respeito, não ser recém-convertido, aqui no caso seria para pastor, né? Deixa eu ver aqui, ter bom testemunho, ser respeitável, homem de uma só palavra, não inclinado ao vinho, não ganancioso, a questão dos diáconos, né? E é para nós também. Também para as mulheres, respeitável, não maldizentes, moderadas, fiéis em tudo.
Ou seja, essa lista é muito grande para que nós possamos segui-la e nós precisamos segui-la. Nem sempre a gente consegue, talvez, cumpri-la à risca 100%, mas com a ajuda de Deus, com a graça de Deus e com o Espírito Santo, nós podemos. Nós podemos cumprir essa lista e sermos fiéis em tudo. Homens e mulheres, sacerdotes do Deus vivo de Jesus Cristo, irrepreensíveis. E seguindo à risca, então, essa lista que Timóteo aqui coloca, que Paulo escreve a Timóteo, então. Que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude. Não precisa explicar muito, o que precisa é viver isto. Este é um texto que não é difícil de interpretar, ele é difícil de viver, de colocar em prática. Precisamos da ajuda do Espírito Santo e que possamos ser homens e mulheres, tementes a Deus, fiéis em tudo. Amém? Que Deus te abençoe.